Made for Love é uma das séries que mais me surpreendeu no ano passado e a segunda temporada tá quase toda completa lá na HBO Max. Dos 8 episódios, os 6 primeiros já estão disponíveis e eu esperei um pouquinho pra vir falar com vocês sobre o que eu tô achando dessa temporada. Fiz um vídeo sobre essa série no ano passado dizendo que foi uma das melhores do ano e eu vou dizer pra vocês que essa série tá conseguindo ir ainda mais longe do que eu imaginava. Vem comigo porque vamos bater um papo sobre tecnologia, amor, romance e a linha tênue que separa o que é ético, o que é imoral e o que é amor também. Vem comigo. Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente falando sobre Made for Love. Preciso admitir que eu quero muito que essa série seja renovada para sua terceira temporada, mas eu vou te contar daqui a pouco. Antes da gente entrar nesse assunto, já chega se inscrevendo aqui e, é claro, ativando as notificações para você sempre receber as novidades. Não se esquecendo também que no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C, eu tô sempre lá esperando vocês com muita coisa boa. Tem vídeos todos os dias. Por favor, me dê o privilégio da sua companhia lá nas redes sociais, ok? Agora vamos falar sobre Made for Love, segunda temporada. Pega a sua bebida, pega o seu iPhone, seu smartphone, seu Samsung, seu Motorola, seja lá qual for o celular que você está usando hoje. Chega aqui do meu lado porque o nosso papo tá indo bem longe em Made for Love. Eu tenho uma queda diferente por essa série. Vocês sabem o quanto eu amo as séries da HBO/HBO Max e Made for Love tá ali meio que no top 10 das minhas séries favoritas da atualidade, tanto na HBO como favoritas do momento mesmo. Gente, que série diferente. Já falei pra vocês que nessa série a gente acompanha a história de um geek super bonito, graças a Deus, que possui uma empresa que seria mais ou menos o que o Google significa hoje no nosso mundo, em que ele tenta usar a tecnologia não apenas para controlar os ambientes ao seu redor, mas também para controlar as pessoas ao seu redor. Ele é um homem que no final do dia sofre com problemas emocionais bem profundos e é casado com uma mulher que não tinha nenhuma perspectiva de vida e viu nessa oportunidade de 1 em 1 milhão, né? Porque não é todo mundo que recebe um convite desses, de não apenas se livrar da sua família, que é toda desestruturada, e também começar uma história nova, dessa vez com o dinheiro, sem que ela precisasse ficar roubando. Tudo isso é a premissa da primeira temporada que nós já conversamos, e isso tudo tá sendo estendido aqui nessa segunda temporada. Não quero ficar dando spoilers da segunda temporada, mas eu quero falar que a nova temporada tá seguindo por um rumo muito interessante, porque tá realmente tornando a linha do que é imoral e moral bem tênue, fazendo com que a gente cada vez mais se cative pelo Byron Gogol, que é o personagem vivido pelo Billy Magnussen, que eu já falei pra vocês que tem cara de príncipe e tem postura de príncipe aqui nessa temporada também. O que eu tô gostando de ver na dinâmica entre ele e a nossa protagonista, que é a Hazel, vivida pela Christian Milioti, é justamente o quanto, não apenas os traumas do Billy, os traumas do Byron, quer dizer, estão começando a serem destrinchados de forma maior na segunda temporada, como a gente tá vendo que por trás de toda aquela fachada de tecnologia, realmente existe um homem que é muito sensível, que ainda sofre com a síndrome do abandono e que também ainda lida com o fato de não se sentir bom o bastante. Ele é um cara que se esconde atrás da tecnologia para não apenas tentar enxergar o seu valor, mas para também tentar controlar aqueles que podem ou não ter acesso a ele e podem ou não machucá-lo. Essa é uma série que usa toda a tecnologia para falar sobre questões muito profundas, sobre passados bem conturbados, sobre histórias mais turbulentas e sobre crise de identidade. Eu amo essa premissa que tem em Made for Love, que é justamente de usar um elemento totalmente distinto, que nesse caso é aqui a tecnologia, para falar sobre coisas muito mais complexas, porque aqui, enquanto a tecnologia se apresenta como algo mais prático, sucinto, objetivo e que funciona na base de números, de dados, a gente tem a tecnologia aqui sendo usada para
mostrar a luz, para colocar a luz, para projetar a luz em uma questão que é muito mais densa, que não pode ser expressa em dados, em números, que são questões do coração, questões da alma, questões do nosso espírito. Eu amo isso, amo ver esse contraste entre a praticidade e o fator objetivo da tecnologia, em contraste com a complexidade do ser humano, da mente humana e do coração humano. E tudo isso vai ser trabalhado aqui de uma forma ainda mais profunda na segunda temporada, à medida que a gente vê esses personagens que no começo pareciam tão díspares se encontrando cada vez mais, porque ainda que o casamento dele seja um casamento em que o Byron é apaixonado pela sua esposa, porque é a única mulher que realmente entende o abandono, embora ele nunca tenha se dado o trabalho de construir uma relação com ela, mas sempre construindo uma relação mais de controle. A gente tem aqui a Hazel como essa mulher que tá começando a enxergar no marido realmente todas as lutas que ele já viveu, lutas que na primeira temporada ele passou todos os episódios escondendo, e a gente começa a perceber que até essa questão de aonde vai o controle, aonde vai o comportamento obsessivo do nosso protagonista, todas essas questões começam a ficar um pouquinho de lado, porque ainda que elas sejam extremamente importantes na segunda temporada, a relação afetiva dos dois vai se amadurecendo, vai crescendo, vai se transformando ao longo dos episódios. Um aspecto que eu queria demais ter visto desde a primeira temporada. Eu amei a primeira temporada de Made for Love. Eu gosto desse fator mais estranho, mais peculiar que a série tem. Eu amo séries que são completamente fora da caixinha, que brincam com diversos elementos para criar histórias bem originais. Amo isso em Made for Love. E depois da primeira temporada, quando a gente vê a personagem voltando para o eixo, que é aquele cubo onde ele controla tudo por tecnologia, onde ele tem um ambiente completamente controlado, em que ele pode viver todas as experiências que uma pessoa comum vive no mundo real, só que ele vive tudo isso por meio da tecnologia. Então, viagens, refeições, relacionamentos, tudo é tecnológico, não é palpável, mas ao mesmo tempo é muito real diante dos olhos. Então ela volta para esse ambiente onde ela tá ali totalmente dentro desse contexto controlado pelo seu esposo, e a gente começa a perceber que conforme ele vai soltando a corda, ele vai ficando um pouco mais leve, ainda que ele ainda seja um homem muito problemático, mas a nossa protagonista, que é a Hazel, vai se afeiçoando por ele e entendendo que no fim do dia eles são o mesmo lado de moedas diferentes, vocês entendem o que eu quero dizer? Porque tem dois lados de uma mesma moeda, só que aqui nesse caso eles dois possuem as mesmas características, passados muito semelhantes, contextos bem traumáticos, só que ambos estão em moedas distintas. Enquanto ele tenta resolver os seus traumas a partir do controle, ela tenta resolver os traumas dela fugindo da sua família e evitando confrontar o passado. Então a segunda temporada de Made for Love conseguiu voltar ainda melhor, ainda mais enérgica, ainda mais poderosa, ainda mais visceral. E essa semana a gente vai ter a divulgação dos 2 últimos episódios da segunda temporada. Eu tô muito animada pra ver como a segunda temporada vai ser fechada e quais são os planos da HBO Max para uma terceira temporada. Esse título tá na lista dos títulos mais assistidos da HBO Max aqui no Brasil. Tô muito feliz por isso. Ainda que a série não seja o tipo de produção que é comentado o tempo todo entre as pessoas, acho que Made for Love é o tipo de série que a gente precisa em tempos atuais, e eu falo isso porque a gente precisa de coisa que seja original, gente. Nós temos visto uma avalanche de remakes, de spin-offs, produções que não são totalmente originais, mas elas derivam de outras. E é tão bom ver uma série como Made for Love que chega totalmente inusitada, totalmente original, aqui com uma premissa bem orgânica, ao mesmo tempo que é bem tecnológica, falando sobre questões que são completamente identificáveis, como crise de identidade, como eu já falei pra vocês, à medida que usa a tecnologia para contar uma história que seja bem peculiar e que vai tornando tênue a linha que separa o certo e errado, à medida que também sempre nos lembra que existe uma distinção entre o certo e o errado. E o que eu mais gosto é o carisma dos protagonistas. Nós temos personagens muito fortes, principalmente os personagens
personagens vividos pelo Billy Magnussen e pela Christian Milioti. São dois protagonistas que são bem extremos, assim, em termos de personalidade, e que quando você bate o olho neles dois, você consegue ver um nível de conexão entre eles, uma conexão gerada pelos atores, que faz com que a gente se cative por eles. E eu tenho uma quedinha enorme pelo Billy Magnussen aqui nessa série, porque eu acho que ele, com todo esse elemento mais estranho, um cara totalmente recluso, um cara que é emocionalmente bem frágil e que precisa de muitas sessões de terapia aí mesmo na sua vida, ele, com todos esses complexos, ele continua sendo um personagem que, quando você assiste em tela, você é fisgado pela atenção dele, você é fisgado pelos olhos, pelo andar dele, pela fala mansa, pela fala pautada, enquanto a Christian Milioti entrega o extremo, aquela pessoa mais agitada, que tem fala rápida, os olhos sempre arregalados. São personagens que são contrastes e contradições que fazem com que a gente queira assistir a série demais. Eu tô revendo a primeira e a segunda temporada o tempo todo, enquanto eu tô trabalhando, tô deixando rolar na TV, e tô muito feliz de ter Made for Love como essa série original da HBO Max, que sai da zona de conforto, brinca com os gêneros de comédia, de drama, de ficção científica, entregando uma história que, no fim do dia, é uma história maravilhosa. Se você ainda não assistiu Made for Love, você precisa assistir. Como eu já falei pra vocês, tem vídeo da primeira temporada também aqui, que eu já coloquei o link ali no cardzinho. Não deixe de assistir, e se você gostou desse conteúdo, continua aqui me seguindo, porque vocês sabem que tem sempre muita coisa boa aqui no canal, ok? Não se esquecendo que também lá no Instagram e no TikTok eu estou esperando vocês. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!